Especial 35 anos de ISJC. Hoje estou aqui com o pastor vice-presidente de nosso ministério, que irá contar detalhes sobre a sua trajetória. Pastor José, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. E já começo nosso podcast de hoje indo direto ao ponto, perguntando como era antes da conversão do senhor, bem antes do senhor ser quem o senhor é hoje, pastor vice-presidente da ISJC. Antes de eu conhecer a ISJC, minha vida, na verdade, era uma derrota. Oprimido, sobrecarregado, principalmente com problema sentimental, que é uma área que mexe muito com o psicológico, que traz muitos pensamentos, sentimentos negativos. E vivi assim, frustrado, decepcionado na área sentimental. E isso causava pesadelos, sofria assim, com perseguições em sonhos, animais me perseguindo e sempre sofrendo essas frustrações que não dava certo com ninguém. Sim. E como foi que o senhor chegou? Como foi que teve o primeiro contato, pastor, com a igreja? Alguém convidou o senhor? Foi espontâneo? Convite. A minha irmã mais velha, ela, na verdade, me convidou várias vezes. Sim. Mas eu nunca quis saber de igreja evangélica, mas pela dor, pelo sofrimento, que normalmente as pessoas não vêm pelo amor, vêm pela dor. E eu vim realmente pela dor. Mas foram vários convites, até chegar um momento que eu não estava mais suportando a opressão, a solidão, de estar sozinho. Aí é onde eu me rendi. Então o senhor já tinha tentado alguns relacionamentos até chegar à igreja e todos eles frustrados. Foi o que trouxe o senhor? Ou eu deixava a pessoa, ou a pessoa me deixava. Então foi essas frustrações. E aí a minha irmã me convidando, orando por mim. Mas eu resisti por um bom tempo. Mas chegando aqui, eu lembro até do primeiro dia, aqui na sede, eu lembro que eu não entendi a pregação, praticamente nada, o louvor, só o que ficou na minha mente era a bateria. Como eu estava tão oprimido espiritualmente. E digo isso porque, de repente, alguém convida uma pessoa e diz, fulano não entendeu nada, e ele não abriu o coração, mas isso é normal, porque a pessoa está tão cheia de sentimentos negativos, ela está tão sobrecarregada que ela não consegue entender e absorver. É um tempo para isso acontecer, mas a semente, eu acredito, que já foi plantada ali. Naquele primeiro dia que já começou algo a mudar. E essa mudança, pastor, quando o senhor entrou na igreja, quando foi que de fato começou o senhor a perceber, de fato, minha vida começou a mudar? Em que momento isso aconteceu? Do momento que eu passei a entender que realmente só existe um Deus e para chegar a esse Deus também só existe um caminho, que é o Senhor Jesus. É onde os meus olhos se abriram. É como existia uma venda que eu não conseguia enxergar. E eu ouvia também e não entendia. Mas aí, através das pregações, orações, quando a gente chega na igreja, normalmente a pessoa chega na igreja, a mente dela é como se estivesse assim, fechada. Mas com o tempo, ela vai o quê? Se abrindo. É quando eu passei a entender que Jesus Cristo tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. E ouvindo testemunhos, aí surgiu dentro de mim o que é a esperança. Eu vou conseguir. Um dia eu vou ser feliz na minha vida sentimental, porque o que eu vim buscar realmente foi isso. Sim. A felicidade, a questão sentimental. E quando o senhor chegou, demorou muito, pastor, para o senhor conseguir essa transformação que o senhor veio buscar? Levou um tempo, e a demora foi para mim o quê? Entender realmente o caminho certo, porque no começo eu fiquei em dúvida. Será que essa igreja é certa? Será que esses pastores são verdadeiros? Será que aqui eu não estou desagradando a Deus? Aí foi quando chegou, assim, no começo eu fiquei em dúvida, porque da onde eu vim, da onde eu nasci e me criei, na religião que eu nasci e me criei, foi um choque, porque foi totalmente diferente. Porque eu ouvia falar de vários nomes. Para chegar a Deus, chegava por outros nomes. Mas na igreja evangélica, só Jesus, isso me perturbou. Aí eu disse, peraí, eu vou ler a Bíblia. Eu vou procurar os milagres daquele que meu pai e minha mãe me ensinou, eu vou procurar os milagres que eles fizeram. Aí eu comecei a ler a Bíblia e eu fiquei mais perturbado. Por quê? Eu não vi milagres deles. Todos os milagres, quem fez foi o Senhor Jesus.
E aqueles milagres que estavam ali, aqueles nomes, como por exemplo Pedro, fizeram em nome do Senhor Jesus. Sim. Aí eu disse também, agora eu não vou mais para a igreja evangélica, porque mesmo eu vendo que era verdade, mas eu não vou dar o braço a torcer, como se diz. E também não vou mais, né? e não vou mais para outra igreja. Uhum. E a questão do batismo, o senhor demorou muito tempo para se entregar, depois de começar a se incomodar com essa questão dos milagres e começar a pesquisar? Levou, né, um bom tempo ainda, eu não tenho a certeza de quanto tempo, mas eu acredito que mais ou menos uns 2 anos. Porque é aquela situação também. Foi esse processo para mim realmente me render, né, ao Senhor Jesus, e o processo também da pessoa deixar o quê? Os desejos da própria natureza de lado e dizer, não, agora eu quero Jesus, porque ficava aquele sentimento. Se eu receber o batismo, eu vou ter que deixar, né, as festas, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Aí eu digo, não quero não batismo agora. Eu imagino que foi um processo até o senhor chegar ao momento que o senhor queria, de transformação. Em que momento o senhor percebeu que foi crucial dentro da igreja para o senhor alcançar essa transformação na vida sentimental do senhor? Em que momento o senhor percebeu, foi a partir daqui que as coisas mudaram? Um momento crucial, do momento que eu passei, né, realmente entender que Jesus Cristo tem todo o poder, e como ele disse, né, que tudo é possível àquele que crê, e através do quê? Das orientações dos pastores. Sim. Em um atendimento, né? Lembro até com o pastor Dilson, e aonde o pastor deixou bem claro, você tem uma maldição na sua vida sentimental. Ou você deixa a mulher, ou a mulher deixa você. Aí aonde ele passou campanha para mim de quinta-feira, reunião da família, campanha de libertação, né, na sexta-feira, e aí foi aonde eu fui fazendo essas campanhas e fui pedindo ao Senhor Jesus, porque o pastor deixou bem claro que tinha uma maldição na minha vida sentimental. Aí foi aonde eu fui o quê? Orando, buscando ao Senhor Jesus, mas a mudança realmente aconteceu na verdade, 3 reuniões com o pastor Marcelo, foram 3 sábados, onde o pastor Marcelo já chegou do jeito dele, né? Bem objetivo, já disse logo, você que quer mudança, você que quer ser um homem de verdade, você que quer uma nova vida, chegue para Deus e diga quem realmente você é. Conte para Deus. Eu contei para Deus quem realmente eu era. Porque mesmo no começo, né, na igreja, mas ainda não resistia à minha natureza, uma luta tremenda. Aí foi quando eu disse, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser agora um novo homem, eu quero nascer de novo. E o pastor disse até algo bem interessante. Hoje, quando você chegar em casa, se olhe no espelho e mate esse velho homem. Mate o velho homem para que venha nascer um novo. Aí assim sua vida será transformada. Pronto, aí a minha vida passou a mudar. Esse foi o divisor de águas. As palavras do pastor Marcelo foi o que disse, não, a partir de hoje o pastor José tem que, aliás, o José naquele tempo, né, tem que mudar. Com permissão em falar assim, mas era que tinha que mudar, né? Pastor, algo interessante é que além da libertação da vida sentimental amaldiçoada que o senhor tinha, surgiu uma novidade na vida do senhor que eu acredito que o senhor não esperava. Hoje o senhor é casado com a filha do pastor Marcelo. Como foi esse processo, o primeiro contato com ela, como se deu esse relacionamento novo? Eu lembro, né, claramente, se eu não estiver enganado, mas foi no primeiro motoculto que esteve aqui no pátio da sede. E até nesse dia trouxe um colega de trabalho, né, evangelizando, e assim eu estacionei a minha moto. E ali, dando uma voltinha no pátio, observando, né, tinha aquelas barracas, os centuriões, as motos. Sim. De repente, estava lá aquela moça, né, sentadinha lá, e ela olhou assim. Aí eu percebi que olhar, né, foi diferente. Foi diferente. Aí eu olhei assim, para um lado, olhei para o outro, eu disse, é comigo. Aí pronto, aí começou daí. O senhor sabia que era a filha do pastor? Não, eu fiquei na dúvida. Eu disse, eu acho que é filho do pastor. Sim. Aí quando eu procurei saber, que se confirmou, eu digo, quem vai olhar é outro. Com certeza aí eu já... fiquei, né, apreensivo, porque, né, um respeito grande ao pastor Marcelo. Sim. E pela minha vida, né, que eu vinha, né, nesse sofrimento todo na questão sentimental, aí eu fiquei apreensivo.
Mas como foi para o senhor chegar e falar com ela, começar esse relacionamento? O senhor pensou em desistir em algum momento? Eu pensei. Assim que eu fiquei sabendo realmente, tive a certeza que era filha do pastor, eu já pensei em desistir. Mas aí eu lembro de uma gincana que teve com os jovens em um sábado aqui na sede. Aí, de repente, ela estava. E aí Sim. continuou os olhares. Aí chegou a época da festa do milho. Teve aqui na sede. Aí continuou os olhares, recadinhos, né, através de algumas obreiras, que era mais próxima dela, dos meus sobrinhos também. E aí teve outro evento da festa do milho em Campo Alegre. Foi a primeira vez que eu estava de homem de preto e ela estava organizando a festa. Aí é onde começou, né, a gente conversar um pouco. E aí teve aquela questão dos recadinhos. Eu mandei um recadinho para ela. Era o Correio do Amor, se não me engano. Correio do Amor, isso. Aí começou aí. E aí o senhor foi quando começou a perceber que o amor era mais forte que o temor, né, Verdade. por ser filha do pastor Marcelo. E como eram as cobranças, pastor, em relação a ter essa responsabilidade? O senhor tinha um histórico de maldição na vida sentimental e o senhor se cobrava em relação à postura, trabalho, como se apresentar como alguém que o pastor iria ter como genro? Realmente, né, por isso que eu fiquei somente ali no começo muito apreensivo, né, de ter essa postura, de realmente, né, passar para o pastor que realmente estava assim, né, convertido, que realmente a minha vida não tinha nada a ver mais com aquela vida do passado. Aí, lendo a Bíblia, orando e sempre conversando com ela e pedindo ao Senhor Jesus, né, que me desse a graça e a boa aceitação diante de Deus e diante do pastor. E aí Jesus Cristo foi abençoando. Sim, e nesse tempo o senhor ainda era membro da igreja. Isso. Eu era, na verdade, quando a gente se conheceu, eu já era obreiro. Sim. Né? Eu já era obreiro, já pregava. Antes de eu conhecer, né, minha esposa, eu já estava pregando. Já pregava já o evangelho. E eu lembro que até o casamento, né, quando chegou a se concretizar, foi o próprio pastor que fez. Coisa que a gente sabe que é bem raro o pastor Marcelo fazer, ministrar casamentos. Como é que foi esse privilégio carregado de responsabilidade? E justamente, né, nessa época o pastor já não estava mais fazendo, né, nenhuma cerimônia, principalmente casamento. E aí foi assim um grande privilégio, mas ao mesmo tempo fiquei bem apreensivo, que com o pastor não tem meias palavras, é de sim, sim e não, não. E foi assim um momento, né, maravilhoso, receber a bênção do homem de Deus, né, e eu sempre tive e tenho isso. O pastor Marcelo, nunca vou ter ele como meu sogro. Ele sempre será, né, o pastor Marcelo, o homem de Deus da Igreja Santa de Jesus Cristo, o homem de Deus que me abençoou e me abençoa para que eu possa o quê? Abençoar outras pessoas. Eu não vou ver ele, não posso ver ele como meu sogro, sempre como o homem de Deus, o pastor Marcelo. Aí, isso tudo, né, traz um peso enorme. Sim. Um peso enorme, e no dia, aí foi na hora dos votos, né? Para mim, fazer, né, o meu voto ali, a minha promessa para ela, tanto, né, ela também fazer para mim. O pastor deixou bem claro, eu quero ver, né, eu quero ver a verdade. Se for mentira, ou você, José, ou você, Rebeca, se mentir aqui agora, eu vou... Nessa hora o coração eu vou pegar acelera, vocês aqui, né? na frente de todo mundo. E estava lá os meus pais, estava lá várias pessoas. Aí eu fiz o meu voto, até eu lembro. Né? Fui bem direto, bem simples. O meu voto é amar a Deus. Eu disse a ela, porque amando a Deus, eu também vou amar você. E amar a Deus, né, de servir a Deus, de fazer a obra. E aí também vou estar amando você. Acho que a pergunta que o pessoal já deve estar pensando é, o senhor passou nesse teste? O pastor aprovou os votos? Aprovou, ela também. Foi bem simples, falou poucas palavras, disse leal, assim, e deixou bem claro, eu sou, né, tenho a minha natureza forte, tal, você já sabe, mas meu voto é ser leal,
Pronto, foi bem simples os votos ali, e o pastor aprovou. E ele disse, eu torcendo para que vocês farrapassem que eu queria pegar. Vai sair dali um pouquinho. Mas ele disse, infelizmente eu não vou poder dizer nada. Nessa hora o senhor... Respirei profundo e aí ele abençoou. Sim. Né? Um momento maravilhoso. Nesse momento o senhor ainda não era pastor, ainda era obreiro. Eu era obreiro ainda. E como foi, pastor, que se concretizou na vida do senhor? Como foi o seu... Aliás, como foi que o senhor sentiu esse chamado na vida para ser pastor, para ser pregador? Foi bem interessante. Na verdade, eu nunca quis ser obreiro e muito menos pastor. Isso até antes, né, de eu conhecer a minha esposa, aonde eu tive chamados. Eu lembro, eu participava do Anjo da Madrugada nessa época. E foi feita uma reunião, né, com todos que participavam do Anjo, e foi feita a pergunta, principalmente aos homens, quem tinha o desejo de ser obreiro. Eu fui o único que não quis. Até o pastor perguntou por quê. Eu disse, não, porque eu não sinto vontade. Eu fui o único. Mas aí foi passando o tempo. E eu lembro, né, nessa época eu morando sozinho. E aí eu tive um sonho com o pastor Marcelo. Na frente da sede ele estava todo de branco. E como tivesse uma pessoa apontando uma arma para ele. E ali, no sonho, eu tirei a arma daquela pessoa e fiquei ali, próximo do pastor, né, tipo defendendo ele. E ali eu fui entendendo que Jesus estava o quê? Me chamando para estar mais perto do pastor, para mim servir ao pastor Marcelo. Aí não foi muito tempo, eu lembro também de outro sonho, já em Palmeira dos Índios, onde eu nasci e me criei, em um lugar que quando criança a minha mãe vendia alguns produtos, eu ia até cobrar nesse lugar. E esse lugar era um lugar de feitiçaria. E eu lembro claramente que para chegar até lá tinha uma estrada bem estreitinha, conhecida no sítio como normalmente um corredor, né? Cerca de um lado, cerca do outro, mas um caminho estreito. E era como tinha 2 guardas-costas comigo, um à minha direita e outro à esquerda, e eu subindo mais à frente, eles recuaram um pouco, e quando eu ia subindo nesse caminho estreito, tinha lá as estacas, era como fogo subia da cabeça daquelas estacas, até chegar no local onde eles faziam ali as danças, né, os rituais, as oferendas. E chegando nesse local, tinha algumas pessoas fizeram um círculo e eu fiquei dentro desse círculo no meio. E todas aquelas pessoas, tanto homens como mulheres, manifestaram espíritos, demônios. E interessante que eu não falava nada, era só na minha mente. Eu olhava para aquelas pessoas e na minha mente eu mandava, saia. E os demônios foi saindo. Naquele círculo todinho eu fui olhando para cada uma daquelas pessoas e os demônios todos saindo. E ali eu acordei, né, com poder, uma alegria e fui entendendo que Jesus estava o quê? Me chamando para fazer. Mas mesmo assim eu resisti. Resisti esse chamado nessa reunião com o pessoal do Anjo da Madrugada, né, um trabalho da ISJC que já tem muitos anos e atualmente continua, né, servindo sopa, pão, coxinha aos moradores de rua, os dependentes químicos. Tive esse chamado, mas eu rejeitei. Aí eu lembro, eu indo para Palmeiras no final de semana, a família, aí o pastor que estava lá também me convidou, me chamou para ser obreiro. Rapaz, compre sua farda. Eu não quero não. Por que você não quer? É porque eu vivo trabalhando, né? Trabalhando na retífica, é muito pesado assim. Aí ele disse, mas você acha que Jesus vai chamar um preguiçoso para a obra dele ou um trabalhador? Aí eu disse, um trabalhador. E aí disse, não, mas não, agora não. E porque também eu não sou casado ainda, né? Quando eu tiver uma esposa assim, aí ele, você vai ter mais tempo de fazer a obra solteiro ou casado? Aí eu, solteiro. Resumindo, eu fiquei... sem alternativa, né? Fiquei sem alternativa. Eu disse, eu vou mandar fazer. Foi dessa forma. Aí mandei fazer a farda. Aí pronto, passei a ser obreiro. E com pouco tempo, comecei a começar. Como foi a primeira reunião que eu comecei, que na semana eu vim aqui para Arapiraca. Fiquei sendo obreiro do Planalto. Sim. Aí
Comecei a primeira reunião na igreja do Planalto. Aí a primeira pregação foi na igreja de Palmeira. A segunda foi no lugar chamado Bonifácio, em Palmeira dos Índios. E por aí o Senhor Jesus foi trabalhando. Aí depois que eu já estava casado, aí com o tempo fui levantado, já estava aqui na sede. Vim para a sede como obreiro. Aí na sede fui levantado auxiliar de pastor, depois pastor auxiliar e depois com o tempo pastor titular. Sim. E foi nesse momento, então, que o senhor entendeu que o chamado do senhor era para fazer, de fato, a obra. Isso. Aí, no momento que eu coloquei, né, a farda de obreiro, desse primeiro momento, eu disse, não, agora não tem mais volta. Porque eu não queria, porque o meu medo qual era? Começar e parar, ficar no meio do caminho, desistir. E eu não queria isso. Não, se eu entrar, é para ficar. Então, do momento, por isso que foi difícil para mim entrar. Porque no momento que eu entrar, eu vou ser pastor e vou permanecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu lembro até, conversando com o senhor já disse que não tinha vontade e orava mesmo sem vontade para pregar, para... É até difícil de entender. Porque, vamos lá, eu comecei ajudando no Anjo da Madrugada. Aí o meu cunhado, o pastor Wellington, me convidou para pernoitar na sede. E eu disse, rapaz, passar a noite todinha, trabalhar o dia todinho, passar uma noite na igreja toda semana. Mas assim eu fui. O senhor não conseguia dizer não? Não conseguia dizer não. O chamado vinha e dentro de mim eu não queria, mas eu não resistia e acabava indo. Aí eu lembro que nessas pernoites, madrugada, 2, 3 da manhã, eu ia orar e eu ficava sem querer ser pastor, mas orando e pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento, para pregar o evangelho, e sem querer. Não é interessante? Ou seja, Deus chamou, você vai. Não tem como escapar. Interessante que hoje o senhor nem queria ser pastor. Acredito que quanto mais vice-presidente da igreja. Não. Né? E como é que se deu esse fato? Depois de pastor ainda se tornar vice-presidente desse ministério? Fui levantado, né, a pastor titular, né, da sede, e foi bem interessante, que eu não sabia de nada. Em uma reunião que acontece anualmente, para levantar, né, obreiros, auxiliares, pastores, e até o pastor também falar sobre a questão do estatuto da igreja, e em uma reunião como essa, todos os pastores e obreiros, aspirantes, a igreja, a sede cheia, aí foi quando foi anunciado que a partir daquele dia eu ia me tornar vice-presidente da ISJC. Foi uma surpresa grande. O senhor não sabia? Eu não sabia de nada. Fiquei sabendo assim. Diante de todo o corpo eclesiástico da igreja, o senhor... Fiquei sabendo. A partir de hoje, o pastor José será o vice-presidente da Igreja Santa de Jesus Cristo. Pastor, me permita perguntar, como é que foi o sentimento na hora que o senhor... Na verdade, fiquei feliz, sim, mas ao mesmo tempo veio um peso. Não é um peso assim, que a responsabilidade é muito grande. Sim. Porque espiritualmente a realidade muda. E muda toda a realidade, o seu compromisso de lidar com tantas pessoas, não é? E somente o peso espiritual. Sim, com certeza. E o senhor falou em peso espiritual, já me dá a curiosidade de uma outra questão. Qual o maior desafio que o senhor tem como vice-presidente do ministério? O maior desafio é essa luta constantemente, essa guerra espiritual. E a luta, na verdade, é essa questão espiritual, mas a maior luta é a gente lutar contra, vamos lá, a nossa própria natureza, porque é pensamentos, sentimentos. Sim. É uma luta e eu fico constantemente o quê? Me cobrando. Porque a cada dia eu quero fazer mais. Né? E você pastorear não é fácil. Você dar atenção, você cuidar, você abraçar todas aquelas pessoas que estão chegando e vem a cobrança para você não ser negligente, para você não deixar a desejar. Então, o desafio é esse, é você lutar contra a minha própria natureza e essa guerra, essa luta espiritual, porque o diabo ele age constantemente. Sim. Né? Tentando o quê? Parar, tentando impedir você de prosseguir. Aí vem muitos sentimentos, pensamentos, mas aí é onde o que eu faço? Me coloco nos pés do Senhor Jesus e peço a Ele, Senhor, me ajude, me renove,
Porque, vamos lá, jamais eu quero decepcionar o Senhor Jesus, certo? E jamais decepcionar o pastor Marcelo. Sim. E trabalhar ganhando almas para o Senhor Jesus, eu ouvi uma vez algo que guardo comigo, que é como mexer no vespeiro, né? Traz ameaças. O senhor já sofreu alguma ameaça direta nessa trajetória como pastor? Várias ameaças. Tanto aqui na sede, de manifestações de demônios, de chegar a ameaçar, isso aí acontece com vários pastores. Sim. Mas tem um caso que realmente ele ameaçou e fez. Em uma sexta-feira, reunião de libertação, estava ali orando, repreendendo. Aí foi quando manifestou lá um demônio maldito, pegou no meu blazer e disse: eu vou matar você. Mas ali eu repreendi e tudo bem. Isso foi na sexta, passou o sábado, no domingo eu viajei para o Piau. Sim. E normalmente sempre eu vou dirigindo, e nesse dia eu não fui dirigindo, foi um obreiro, fui até no carro do obreiro. Já na ida, um caminhão carregado até de tijolos em uma curva, o caminhão do nada veio para cima da gente. Mas tudo bem, a gente foi embora. Fiz a reunião, né, preguei, abençoei as pessoas, né, no Alto Sertão. É um longo percurso, na verdade. Domingo à tarde, aquele solzão, 130 quilômetros, né, tanto 130 para ir, 130, né, sem dúvida, para voltar, 260. Né, Bem assim, puxado. bem puxado. E já próximo de Folha Miúda até uma reta. Já estava escuro e, de repente, do nada, aconteceu um acidente. Pessoas embriagadas, tudo, com uma moto, sem sinalização alguma, entrou na frente, né, do carro ali, e a pancada todinha foi em cima de mim. O objetivo todinho era o quê? Era me atingir. O objetivo ali. Foi quando o obreiro puxou e pela velocidade que a gente vinha, era para o carro capotar, pronto, morrer os três, que estava eu, o obreiro e um homem de preto. Mas graças ao Senhor Jesus ele conseguiu controlar, mas acabou a frente do carro todinha. O vidro ali, né, o para-brisa do meu lado, entrou um pouco, porque o objetivo, se ele não tivesse puxado, ia ser para cima de mim. Vamos lá, o diabo queria realmente me matar. Mas um fio de cabelo não foi atingido. Teve danos, né, materiais. Mas graças ao Senhor Jesus sobrevivi a essa ameaça e continuo pregando sem temer, confiando no poder de Cristo. E lembro também de outros trabalhos nessa região, Folha Miúda, Alecrim, Craíbas, ameaças, né, de pessoas que, querendo ou não, vivem o quê? Escravizando através de feitiçaria. E a gente chega lá com o evangelho anunciando Cristo e eles ameaçam: vou fazer isso, o carro vai virar, vou fazer isso. Várias ameaças, mas estou aqui. No caso, os feiticeiros da região onde a Igreja Santa chegava, eles ameaçavam o Senhor. Isso, ameaçando. Pelas libertações. Diga aquele pastor que eu vou fazer isso, o carro vai virar, vou fazer isso, vai acontecer aquilo. E várias ameaças. E a gente seguindo o nosso trabalho, libertando pessoas que viviam o quê? Depressivas, pessoas que viviam dominadas no vício, na idolatria, feitiçaria, pessoas que estavam na sarjeta sendo humilhadas por aqueles demônios, aquelas entidades. Mas com Jesus Cristo a gente sempre vai vencer. Mas em momento nenhum, pastor, o senhor pensou em parar diante dessas ameaças, diante desse risco constante? Vamos lá, diante dessas ameaças, nunca pensei na verdade. Na verdade, o pensamento, né, às vezes, da pessoa parar, é você se sentir, às vezes, o quê? Incapaz, você não poder fazer mais, né? Se sente incapaz, é uma incapacidade que vem, mas não com medo dessas coisas aí, Sim. porque eu sei que a proteção vem de Cristo. Mas o pensamento, assim, de às vezes pensar em desistir pela nossa própria natureza mesmo. E como o senhor lidar com quando vem esse sentimento, esse pensamento, para trazer uma desistência, para trazer algo que faça o senhor parar? Aí é onde eu vou orar, falar com o Senhor Jesus, ler a Bíblia, aí é onde a gente vê, como disse o Senhor Jesus para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E justamente a gente se sente incapaz. Não é pela força do meu braço, é pelo poder de Cristo Jesus. E isso é até necessário, que a gente se sinta incapaz, que não consegue. Sim. E sempre a honra, a glória será para quem?
para o Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu nunca quis, então Ele me trouxe, Ele vai me sustentar. Só prova que de fato é o poder de Deus na vida do Senhor. Na minha vida, porque eu nunca quis. Eu não estou dizendo isso, não é Ele se... Não, na verdade, eu nunca quis porque eu tinha medo de desistir. Sim. Acaba me lembrando bastante o apóstolo Paulo, né? Que fala até na carta a Coríntios sobre isso, o espinho na carne, sobre a questão da graça bastar para ele, né? Isso. E uma outra pergunta que eu faço, até direciono o senhor a falar agora para o nosso pastor Marcelo, se ele estivesse aqui, o que o senhor teria a dizer a ele, diante de toda essa história que o senhor viveu, ao lado do pastor, servindo a ele, e até como genro também, né? Se ele estivesse aqui, né, o que eu ia falar, assim, direto, era agradecer, né, ao pastor Marcelo, porque o pastor Marcelo tem o quê? Mais de 40 anos de ministério. E ele sofreu, passou por muitas lutas e dificuldades. E graças ao Senhor Jesus, e abaixo do Senhor Jesus, o pastor Marcelo, que sempre enfrentou todas essas batalhas, lutas pelas almas, e eu faço parte, né, dessas almas, faço parte, né, dessa história, desse ministério, onde o pastor Marcelo sempre lutou, batalhou, né, agradecer a ele, e que o Senhor Jesus Cristo a cada dia renove as forças dele a sabedoria e entendimento, e que o Senhor conserve ele, esse homem firme, um homem de sim, sim e não, não, e para mim, ele sempre será um homem de Deus. Meu sogro, nunca. Eu não tenho sogro, na verdade. Eu tenho um pastor, ele é o meu pastor. Ele é o homem de Deus de IAJC, o meu pastor, que quando necessito peço oração a ele. Acredito que se fosse para trazer para a questão de família, o senhor o chamaria mais de pai do que de sogro. Verdade. Né? Sem dúvida alguma, se para a questão de família, é pai. Sim, com certeza. E é o meu pai da fé, na verdade. Sem dúvidas. Pastor, com certeza a nação ISJC está agora assistindo, aí descobrindo alguns pontos da trajetória do Senhor e com certeza ansiosos para ouvir o que o Senhor tem a dizer a este povo fiel e abençoado. Muito bem. O que eu tenho a dizer para a nação ISJC, que o Senhor Jesus Cristo abençoe e ilumine todos vocês, realize o bom desejo do coração de todos vocês. E aqui estou, né? A gente tem um exército de pastores acima desses pastores, o pastor Marcelo, que lutam por vocês, e aqui também estou para lutar por cada um de vocês. Jesus, né, me chamou e sempre vou estar assim, orando, buscando ao Senhor Jesus para lutar por vocês, que são as ovelhas, as almas preciosas para o Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Amém. Show. Obrigado por ter contado um pouco de sua trajetória, de sua história. Com certeza é um exemplo para que muitos também sigam firmes na fé. Eu que agradeço. Jesus Cristo abençoe todos. A vocês que nos acompanharam até agora, um forte abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você que faz parte do nosso ministério ISJC também contribui para essa história de fé, esperança e amor. Senhor Jesus Cristo, que é o dono desta obra, te abençoe.